Olá, meus amigos, amigos das conversas de café da Fado TV e Cultura. Hoje vamos beber café, tomar o cafezinho da manhã, aqui com o meu querido amigo Vítor com capa, Reis. Se bem que aqui no livro o Vítor está com C, não está com capa. Mas eu vejo sempre Vítor com capa. Vamos embora. Histórias da história da charneca da Caparica. O meu grande amigo é Bom dia, boa tarde, boa noite, exatamente. É um dos grandes historiadores, digamos assim, de uma região em que registra em termos de fotografia e em termos de escrita. Bom, eu como tive o cuidado de dizer aqui, realmente não sou historiador. O que eu sou é um amante profundo das gentes e do património da charneca de Caparica. A tua mulher sabe? Mas não quer que saiba. Que és um amante? Será que... Não. Ah, não. Pronto, está bem. É que há muitos que não querem que saibam, não é? Sim, mas eu sou um livro aberto. És um livro aberto, assim é que é falar. Não há problema nenhum. De qualquer maneira, essa é a verdade. O seu dono, historiador não sou, amante da gente e do património da charneca de Caparica sou efetivamente, o que me levou em determinada altura a responder a um desafio da então presidente do distrito de Setúbal, quando ainda havia distritos, e escrever primeiro a história do charnequense e depois atrás veio a história mais completa de toda a charneca de Caparica, com o que contei, com a contribuição de 25 sábios da charneca, alguns deles infelizmente já falecidos, mas que me deram a conhecer o sentir do povo e o saber do povo da charneca de Caparica, das suas tradições, dos seus usos e costumes. E foi isso que me levou realmente a escrever uma monografia, digamos assim, e não um livro de história, antes um livro de histórias. Mas foi muito tempo de pesquisa? 2 anos e meio de pesquisa, muitas conversas. Felizmente tenho recolhido um património importante, quer áudio, quer visual, quer gráfico e fotográfico, de fotografias até muito antigas, que um dia poderão vir a ser explorados por outras pessoas que se interessem por este tema. Vítor Reis, também fotógrafo, o olho de lince. Eu, na brincadeira com o Vítor, costumo dizer que ele é um paparazzi, mas ele não é um paparazzi. Ele apenas registra momentos únicos, ou pelo menos invulgares. O olho de lince, o Fernando Pessoa tinha heterónimos. Eu não quero ser tão precioso, ter tanta precisidade. O olho de lince não é bem um heterónimo, mas é uma entidade que tem menos de 12 anos do que eu. Porque realmente eu comecei a fotografar com 12 anos de idade. Curiosamente, e para te mostrar, descobri no meu espólio e no meu baú de memórias mostra ali para a câmara. A primeira fotografia que tirei com 12 anos. Está aqui. Curiosamente ainda a guardo. Resultou da oferta que a minha mãe me fez na altura de uma pequenina máquina fotográfica. Daí para cá nunca mais deixei de fotografar, a não ser em períodos de maiores dificuldades financeiras, em que realmente o custo da fotografia era incomportável para a bolsa de cada um, então tinha altos e baixos. Realmente nestes últimos anos tenho fotografado, até porque com o digital é muito mais fácil de fotografar e mais económico ao fim e ao cabo do que era quando fotografávamos a preto e branco e fotografávamos a cores, em que realmente era um encargo financeiro elevadíssimo. Tu vais perdoar se efetivamente já tens isso em mente, mas eu vou fazer-te uma pergunta. Tu tens um arquivo de fotografias enorme. Tenho. Quando é que tu não pensas em publicar, fazer um livro dessas fotografias? É que tu tens
Só da charneca deves ter, não sei, mais do que muitas. Mas também deves ter muitas fotografias com grandes figuras, com grandes personagens, algumas delas, infelizmente, já desaparecidas, não é? Eu, por exemplo, recordo-me do Cantinho do Jorge, não é? Exatamente. Em que tinha animação todas as semanas com artistas de top, em que tu fazias praticamente a reportagem fotográfica de tudo. E curiosamente, no Cantinho do Jorge, além das fotografias dos espetáculos que todas as quintas-feiras tinham lugar ao jantar, e portanto dos artistas que atuavam, grande parte deles deram-me depois a honra de os fotografar fora de espetáculo, digamos assim, criando um portfólio interessantíssimo. Estou-me a recordar, por exemplo, de fotografias fabulosas que eu tenho do Vitorino, fora de espetáculo, e especialmente a posar para a criação de um portfólio. É verdade, tenho, aliás, de artistas, pronto, isto em termos de gravações é assim... Sabes de onde é que é o Vitorino, não sabes? Sei, de Redondo. Mas nunca lá foste comer, não? A Redondo? Sim. No Redondo nunca fui comer. O Redondo já fui comer realmente. Mas comemos no Redondo, salvo seja, no restaurante O Barro. Tem lá umas migas que é um espetáculo. O Barro é umas maravilhoso. Migas fantásticas. Sim, senhor. Já tivemos o prazer de comer lá. Mas, por exemplo... Mas, desculpa-te a interromper, mas é para não me conversa esquecer. De café. Exatamente. Já tinhas feito imensas reportagens, por exemplo, nos craques. Nos craques, muitas fotografias e curiosamente eu ia contar a história. Enfim, para os telespectadores e para os amigos da FAT TV. Os amigos da FAT TV não se vão aperceber disto, mas anteriormente a mim teve a ser entrevistado o Nuno Gomes dos Santos. Tenho fotografias do Introito, o grupo do Nuno Gomes dos Santos, de 1976. Portanto, já nessa altura... Já é uma relíquia. Que tive já o prazer de lhe oferecer as fotografias a preto e branco, assim como tenho, por exemplo, do Carlos Alberto Muniz, do Grupo Outubro, etc., que atuavam no ADOC, o programa que o ADOC tinha, muito bem. Em 76. Fiz uma vez um grande espetáculo com o Grupo Outubro, em que foi o auge quando eles cantaram aquela cantiga, Camarada Vasco. Fantástico. Exatamente. E, portanto, desde aí... Ainda também com o saudoso Pedro Osório. Desde aí com a filha do Zé Viana, a Maria Viana. Maria Viana. Não era a Maria, era a Madalena Viana. Madalena, que era a outra filha. Pronto, tenho realmente desde 76 muitas fotografias de artistas. Mas a minha grande paixão não é fotografar, embora goste muito de fotografar artistas, até pelo contacto humano que nos proporciona e amizades que perduram, não é? Amizades que perduram, é a fotografia das flores. A flor, para mim, é, digamos, o máximo que eu consigo tirar em termos de fotografias. Tenho milhares de fotografias de flores que, durante, enfim, alguns anos, fiz acompanhar de pequenos poemas, cestilhas ou quintilhas, e realmente... Escritos também por ti? Escritos também por mim, e que tiveram à beira de ser publicados em postais, digamos assim, mas não foi, na altura não... Eu vou aqui mostrar para a câmara uma fotografia que, como tu disseste, tinha... Foi fotografada em 25 de abril de 2005, e em 2015 já eu controlava 2.500 republicações por outras pessoas, até a servir de imagem do Facebook, imagem pessoal do Facebook, muitas delas sem referência à autoria, o que é normal porque são obtidas a partir do Google, mas que hoje terão muito mais republicações. Vítor, tens aqui também um certificado. Queres falar sobre isto? Eu vou mostrar aqui para a câmara. Digamos, isto é uma vaidade minha, mas pronto. Mas é uma vaidade... Em determinada altura foi aberto em Portugal a participação de fotógrafos para a criação
de um álbum, do maior álbum do mundo, com fotografias de Portugal. E realmente foi considerado, e ainda é hoje, o maior álbum fotográfico no qual tive realmente a honra e o prazer, de ter participado. Isso levou a que realmente pudemos obter o certificado de participação no Guinness e essa é a fotografia com que participei neste Dream Book. É uma fotografia de Piódão. Este é o verdadeiro olho de lince. O verdadeiro olho de lince. Continua. Não, no fundo... Mas não respondeste à minha questão. Para quando a edição de um livro com essas... só as fotografias do olho de lince do Vítor Reis, eu julgo que título isso não interessa. No fundo, digamos, a minha capacidade editorial, tenho a impressão que se esgotou aqui com a publicação das histórias de Charneca de Caparica e, eventualmente, este livro tem cerca de 300 páginas e, eventualmente, virá a sair uma nova edição, visto que, entretanto, passaram-se 10 anos, juntaram-se muito mais histórias, muito mais gente me contou histórias da Charneca e, neste momento, haverá capacidade para publicar um livro com o dobro das páginas deste. A publicação editorial realmente de fotografias é complicado, não é fácil. Eu prefiro, no fundo, partilhar com os amigos, eventualmente nas associações da Charneca de Caparica já tenho promovido algumas exposições de fotografias, especialmente de grandes dimensões, das fotografias de flores com poemas. E ficamos por aí, porque nunca fui profissional fotográfico. Curiosamente, contar aqui uma pequena história, eu só recebi, algures no tempo, uma pequena verba se calhar naquela altura era muito dinheiro, 250 escudos por 3 slides obtidos numa plataforma para a exploração de petróleo fabricada pela Sorefam, antes de partir para o Atlântico Norte. Peguei nos 3 slides, fui à Sorefam e a Sorefam disse: compramos os 3 slides por 250 escudos e eu vendi os slides. Foi o único negócio que eu fiz com fotografias. O resto é mesmo por amor à arte. E quanto ao número de fotografias em arquivo, tenho cerca de 50.000 fotografias em arquivo, todas classificadas tematicamente, tenho esse cuidado. E continuo a fotografar. Ainda hoje tive a oportunidade aqui neste mesmo local de juntar mais 3 fotografias ao meu espólio fotográfico. Muito bem, ora, nem mais. Há uma que eu vou querer, que é para ter a assinatura de Vítor Reis, fotógrafo. Ele diz que não é historiador, mas eu prefiro chamar-lhe historiador do que estar a dizer amante da Charneca da Caparica, mas ao fim e ao cabo um historiador, porque faz pesquisa e análise à história de uma região. Pois, faz, mas pronto, historiador é mesmo... Historiador é muito mais do que isto, do que eu sou, evidentemente, mas tenho tido o prazer de colaborar também com muitos historiadores. Contar aqui uma história muito rápida. Faz favor. Recebi um mail, através da Junta de Freguesia, aqui há uns anos, de um português radicado no Pantanal e que estava a fazer uma investigação sobre os jesuítas. Ele, no fundo, é tradutor de latim para português, dá aulas de latim, precisamente na região do Pantanal, e soube que eu tinha escrito sobre os 40 mártires do Brasil, que viveram aqui na Charneca, e realmente escreveu-me se eu lhe contava mais coisas do que sabia. E eu contei. Mantivemos alguma relação, enfim, via e-mail, e em determinada altura ele publica um volume de 800 ou 900 páginas
sobre o tema que estava a tratar na altura e com o qual me tinha contactado, e fez referência à minha colaboração no próprio livro. Parecendo que não, deu-me uma honra muito grande, porque foi uma colaboração modesta para a dimensão do livro e do autor do livro, mas ele teve o cuidado de referir essa colaboração, e quanto mais não seja por isso, é gratificante podermos realmente contribuir para outros que estão interessados e que são verdadeiros historiadores, esses sim. Vítor Reis, tem sido extremamente agradável a nossa conversa, até porque uma das funções da Fado TV e Cultura e deste simples programa Conversas de Café é também divulgar as regiões, os pequenos lugares e as atividades de muitas pessoas. Procuramos estar em cima do acontecimento, divulgar o que, enfim, podemos divulgar e enaltecer esse trabalho. Muitos parabéns, Vítor. Tem sido uma bela conversa que, para terminar, eu quero só te colocar mais uma questão. Como é que agora, o que é que tu tens ainda em projetos? Eu sei que isto é muito banal, mas não posso deixar de perguntar. O que é que está para aí? Em projetos? Em projeto. Bom, eu vou ser muito rápido. Eu para já vou dizer, se tiver aí alguma, se houver alguém de alguma editora de livros, tomem atenção e contactem com o Vítor Reis, porque vale a pena. Muito obrigado. Não, eu vou ser muito rápido, mas não quero deixar de contar porque a minha vida não foi nada disto. Eu sei que não. A minha vida foi de informático a partir dos anos 67, o que quer dizer que trabalhava com um computador que cuja capacidade hoje nenhum miúdo queria, e que fazia toda a gestão da maior empresa do país na altura, que era a Sacor. E dizer que neste percurso muito grande de informática, não posso deixar de referir isso, que é uma das vaidades que eu tenho. Tive o prazer de contactar diversas vezes, ainda ontem falava neste assunto, com o Bill Gates. E o Bill Gates um dia sentou-se num jantar à minha mesa e perguntou-me o que é que eu fazia. E eu disse, olha, o que é que eu fazia fora de horas, digamos assim. Eu disse, olha, coleciono pacotes de açúcar. Pacotes de açúcar, sim. Mas isso é muito interessante, pois é. E é uma fonte de propaganda muito grande. No ano seguinte, no mesmo encontro tecnológico que a Microsoft realizava, o Bill Gates apareceu com 2 pacotes de açúcar Microsoft. Portanto, era um bebedor, e continua a ser com certeza, do conhecimento dos outros. Apreciou aquela minha coleção, ou aquele facto de colecionar, e ele próprio criou pacotes de açúcar para divulgar a sua empresa. Isto é uma história fora Podemos dizer, para terminar esta conversa agradável, que o Bill Gates deu-te o pacote. Eu não queria dizer isto, mas eu é que sugeri o pacote ao Bill Gates. Mas pronto, mas isto é a vida. Vítor Reis, que agradável conversa de café. Muito obrigado. Se calhar até vamos ter que repetir, porque há muitas histórias. Tenho histórias que nunca mais acabam. Muitas histórias. É que eu fui muita coisa. Eu fui operador da Banda do Cidadão, Radiocomunicações. Trabalhei muitas vezes com a Rádio e Televisão Portuguesa. Vamos combinar uma coisa, Vítor. Vamos combinar uma coisa. Só para contar essas histórias do outro lado, a outra faceta do Vítor Reis, que não tem a ver com o olho de lince, nem com o escritor, ou historiador, ou amante da charneca, só para contar as histórias da área profissional. Vamos a isso. Vamos combinar uma nova conversa com um novo cafezinho Delta. Tem que ser com outro café, que com outro cafezinho já estaria frio. Já está, exatamente. Vítor, muito obrigado. Muito obrigado. Gostei mesmo muito da nossa conversa. Até uma próxima conversa de café. Obrigado. Meus amigos, fica aqui o meu abraço a todos os ouvintes e a todos os espectadores da Fado TV e Cultura, desejando a todos cuidado, porque o bicho anda aí.
Estou a falar desta pandemia que não teima em não largar, em não largar a nossa sociedade. Um abraço a todos do fundo do coração.